Vamos lá, pessoal. Vamos falar então sobre números complexos, né? Agora veio aqui, dando para escrever bem melhor agora e sem retorno, melhor ainda. O que é o números complexos? É uma unidade imaginária. Se nós lembrarmos, antes, o homem, na hora que ele criou os conjuntos numéricos, né? Ele tinha criado lá os conjuntos. Primeiro conjunto, não sei se vocês lembram, mas era os conjuntos dos naturais, né? Que eram os números um, opa, não é negativo aqui é para ser um número só. Número um, 2, 3, todo número que ele poderia contar através da natureza, né? Que servia de contagem. Depois veio o conjunto dos números inteiros, e ele vem dizer, por causa do alemão, Zahlen, que significa algarismos, né? Foi quando o homem teve a noção de dever e criar o sinal de menos. Uma das explicações que eu vi para essa criação desse sinal vamos supor, o cara tinha um saco lá de arroz de 50 quilos, daí ele ia marcando quantos quilos ele tirou. Ele marcava, ó, foi tirado 2, depois foi tirado 4. Essa foi uma das explicações que eu vi que eu achei bem interessante. Daí depois disso, eles criaram os números dos racionais, que ele vem com o quê? Por causa que é do quociente, que é todo número que dá para ser escrito através de uma divisão. E daí os homens perceberam que tinha números que não dava para ser escrito através de uma única divisão, que eles chamaram de irracionais, né, que são raízes de números primos, o número π, né, que é através da divisão da circunferência pelo diâmetro, o número e de Euler, né, e outros números. E todos esses conjuntos de números, os homens chamaram de conjunto dos números reais. Porém, por volta, acho que foi lá de 1532, lembrei, não foi Tartaglia, eu falei Tartaglia, estava errado. Foi Girolamo Cardano. Ele estava tentando resolver uma equação de terceiro grau e sempre dava uma raiz negativa. Daí ele falou assim, meu, e agora? O que eu vou fazer? Que foi daí que eles tiveram essa magnífica ideia de chamar i ao quadrado de menos 1, que ele chamou de unidade imaginária. Tá? Como que a gente pode escrever um número imaginário? Número imaginário, na forma algébrica, porque vocês já viram que tem forma algébrica e tem forma trigonométrica, a forma algébrica sempre vai ser A mais BI, onde A é a parte real e BI é a parte imaginária do número. Como o Z, nós chamamos de Z aqui porque é um número, poderia ser Z, W, C, qualquer número, tá? Como o número complexo tem uma parte real e uma parte imaginária, e pensando lá no diagrama de conjuntos, o complexo é um conjunto maior, quer dizer que todos os números que nós vimos até agora era zero a parte imaginária. Então por isso que nós tínhamos os números 7, 8, era 7 mais 0i, que o i era a parte imaginária. Mas a partir de agora a gente vai começar a usar ele bastante. E é bastante usado na parte de eletrônica, mecatrônica. Ó, por exemplo, essa placa aqui que eu tenho, que eu tava vendo lá. O pessoal, para conseguir fazer, gente, não sei se vocês estão enxergando aí a placa aí, que eu ainda estou tentando entender ela, mas para eles conseguirem fazer muita coisa dessas placas, foi graças aos complexos. Isso foi graças ao complexo que nós conseguimos evoluir bastante aí na ciência, tá? Então, lembre-se que todo número complexo vai estar escrito da forma A mais BI, tá? Por exemplo, 3 mais 7i. Pergunto, pessoal, respondem para mim esse exemplo aqui. Qual é a parte real do meu número aqui? Desse meu número complexo? 3. 3, perfeito. Parte real, 3. Qual é a parte imaginária?
7. 7. Muito bem. Vamos supor que eu dou um número para vocês 5. E às vezes acontece. Qual é a parte real do meu número? 5. 5. Qual é a parte imaginária? 0. 0. Tá? E isso aí pode acontecer. Você vai ter números reais puros, imaginários puros, onde o outro é 0. Então, seguindo aqui, ele traz os conjuntos. Olha lá, os naturais, né, que veio primeiro. Depois veio os inteiros, o Z. Depois veio os racionais, que é todo número que dá para ser escrito através de uma divisão. E aqui tem os racionais menos Q, que são conhecidos como irracionais. Esse era o conjunto que nós conhecíamos. Esse conjunto que era os conjuntos dos números reais. Daí em 1532, e essa é uma das matemáticas mais novas que nós usamos, felizmente ou infelizmente, eu acho que infelizmente, né, a gente poderia reformular um pouco o ensino da matemática, mas essa é a matemática mais nova que nós usamos, é de 1532, que foi uma das últimas coisas que foram criadas, que é ensinada no ensino médio, tá? E foi dos números complexos, que tem um símbolo C de complexo. Ok, pessoal? Então, ó, conjunto complexo é todo número Z, tal que Z é igual a mais BI, onde A e B pertencem aos reais. E I ao quadrado é menos 1. Então, como nós sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1, nós temos por consequência que I vale raiz de menos 1. E vocês já responderam para mim, I ao cubo vale menos I, ou menos raiz de menos 1, e I a quarta vale 1. E tudo que vier depois, na parte de potência, vai seguir a mesma coisa aqui, segue o padrão, porque I a quarta. Lembra quando eu dava sequência para vocês e eu perguntava qual era a posição? Mais ou menos isso, porque a gente vai ter o quê? I a segunda, I a terceira, I a quarta. Depois tudo se repete a partir disso. Tudo vai se repetir a partir disso. E a quinta, e a sexta, e a sétima, porque são grupos de 4 em 4 que tem o mesmo padrão. A gente brinca, né? I menos 1 menos I, 1. I menos 1 menos I, 1. I menos 1 menos I, 1. Só você ir completando aí, Ctrl C, Ctrl V, você consegue fazer uma sequência infinita disso daí. Até aqui tá tranquilo para vocês, pessoal? Tá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre soma e subtração de complexos. Na soma, isso é muito importante, você vai fazer o quê? Parte real, soma com parte real. Ó, ele traz aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Eu tenho o número Z, A mais BI, vou somar com o número W, C mais DI, Z mais W. Ó, parte real, soma com parte real. Parte imaginária, soma com parte imaginária. Então vai ficar, ó, A mais C, B mais D, todos são I, porque eles têm um I em comum. E a mesma coisa vale na divisão. Vou trazer um exemplo aqui para nós. Vamos pegar aqui o número Z, 7 menos 3i, número W, menos 1 mais 2i, e o número K, menos 5i. Vamos lá, pessoal. Falem para mim quanto que ficaria Z mais W e o porquê. Seis menos I. Por que 6 menos I, Gu? Só juntar, ué. Exatamente. Como você fez para chegar nisso? Z mais W. Você fez 7 com menos 1. E você também fez menos 3 mais 2i. Ok? Quanto que fica Z mais K, pessoal?
7 menos 8i. 7 menos 8i. Muito bem. Por quê? Z mais K. 7 mais... Mas não tem parte real, professor. Não tem parte real. É 0 mais parte imaginária. Menos 3 com menos 5i. Menos 3 com menos 5, menos 8. Quanto que ficaria W mais K? 7 menos 8i. W mais Ah, K. não, W, foi mal. É. Menos 1, menos 3i. Menos 1, menos 3i. Olha só o que Iagão fez. Boa, Iagão. Vai ficar menos 1, somando com 0, porque não tem, mais menos 5 com 2i. Muito bem. E agora, pessoal, vou trazer para vocês a subtração de um número complexo. E cuidado aqui na subtração por causa de jogo de sinal. Z menos W. Quanto que ficaria Z menos W? 8 menos 5i. 8 menos 5i. Muito bem, Pedrão. Por quê? O menos W, pessoal, significa que eu vou sempre inverter o sinal de quem vem depois. Então vai ficar... Ficou o seguinte. 7 menos 1 mais menos 3 menos 2i. Ok? E quanto que fica, pessoal? W menos Z. Menos 8 mais 5i. Perfeito, Pedrão. Menos 8 mais 5i. Pelo mesmo critério, pessoal. Vai ficar menos 1 menos 7 mais... Calma aí que eu me perdi aqui. 2 menos 3. Obrigado. 2 menos 3i. Ok? Então, na subtração, a ordem importa. Na soma, não importa a ordem. Alguma dúvida aqui na subtração, pessoal? Tranquilo? Agora, multiplicação. Ó, já veio adição. Veio subtração. Agora vai trazer a multiplicação de complexos. Na multiplicação, olha, vai falar que vai ficar AC menos BD mais AD menos BCI. Professor, por que fica tudo isso? Galera, não se preocupa, vocês não precisam decorar tudo isso, tá? A multiplicação é nada mais, nada menos do que você fazer a distributiva, tá? Vou pegar aqui nossos números. Z. 2 mais 3i. W. 5 menos 7i. Vamos supor. Se for fazer Z vezes W, pessoal, você vai fazer 2 mais 3i, que multiplica 5 menos 7i. Faça a distributiva. Cuidado que vai ter um passo ali que a gente vai ter que alterar uma coisinha. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 7i, menos 14i. 3i vezes 5, mais 15i. 3i, agora eu pergunto para vocês, 3i vezes menos 7i, quanto que dá isso? E aqui que às vezes a gente erra. Menos 21i quadrado. Perfeito. Menos 21i quadrado. O que mais você falou, Gu? I quadrado é menos 1, né? Isso. 21 positivo. Eu vou transformar depois. Perfeito, até aqui tá legal. Daí você vai somar os iguais, ó. 10. Eita.
Para. Minha caneta não para de escrever. Eu não sei o que aconteceu. Vai ficar 10. Menos 14i com mais 15i. Mais i. Agora que o Gu falou. Quanto que vale i quadrado, pessoal? I quadrado vale menos 1. Então, todo mundo que tiver com i quadrado, multiplica por menos 1. Inverte o sinal. Vai ficar mais 21. Então, você tem que z vezes w sempre vai ser 31 mais i. Sempre não, nesse caso vai ser 31 mais i. Tá claro a todos, pessoal, o que nós fizemos? Sim. Ninguém com dúvida? Posso seguir? E, por último, dessa nossa primeira parte aqui de teoria de complexos, que eu vou passar para vocês, eu quero passar só a parte de conjugado. Deixa eu só apagar aqui. O que é um conjugado? É uma coisa bem boba, bem tranquilo, só que a gente vai usar bastante ele, tá? Onde vocês já viram já conjugado, pessoal, em matemática? Isso é complexo mesmo. Não, teve uma matéria antes que vocês viram conjugado. Só para relembrar aqui vocês, lembra quando você tinha Aquela diferença de quadrado? Isso, Iagão! Sobre 2 menos raiz de 3, você tinha que multiplicar pelo conjugado, né? 2 mais raiz de 3 embaixo e 2 mais raiz de 3 em cima. Para racionalizar, você multiplicava pelo conjugado. Então, se você tem um número z, a mais bi, o conjugado dele, que o conjugado é dado por z barra, toda vez que tiver o barra em cima é o conjugado, vai ser a menos bi. O que significa isso? Ele muda o sinal da nossa parte complexa, da nossa parte imaginária, perdão. Agora, seguindo aqui no exemplo, falem para mim, quanto que vai ficar z barra no nosso exemplo aqui? 2 menos 3i. Perfeito, 2 menos 3i. Quanto que ficaria w barra? 5 mais 7i. 5 mais 7i. E vamos supor que nós tivéssemos um número k. Menos 2 mais i. Quanto que ficaria k barra? Menos 2 menos i. Perfeito, menos 2 menos i. Por que eu trouxe isso aqui? Porque geralmente quando tem um menos 2 na parte real, o aluno inverte o sinal da parte real. E não precisa inverter o sinal da parte real. Ok, pessoal? Até aqui, tá tranquilo para vocês o que nós vimos de complexo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? A última coisa, essa aqui é a última mesmo, na verdade, da aula de hoje, que depois nós vamos fazer exercício, é a divisão de um número complexo e as potências de i. Para dividir um número complexo, porque como não pode ter raiz no denominador, também não pode ter um número complexo no denominador. Então, vamos supor que foi dado para vocês z dividido por w. Preto não dá certo. Eu tenho z, 2 mais 3i, e tenho w, 1 menos 5i. Eu pedi z dividido por w. 2 mais 3i dividido por 1 menos 5i. Nós vamos fazer mais ou menos aquele que nós fazíamos na parte de racionalizar. Eu multiplico pelo conjugado. Se eu multiplico o denominador, também multiplico o denominador pelo conjugado. Qual seria o conjugado aqui, pessoal, que eu iria multiplicar?
1 mais 5i. 1 mais 5i, perfeito, Gu. 1 mais 5i embaixo, 1 mais 5i em cima. Aqui em cima você vai fazer a distributiva, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5i vai dar 10i. 3 vezes i vai dar 3i. 3i vezes 5i vai dar mais 15i quadrado. Sobre... Como que fica aqui embaixo, pessoal? Lembrando que o Iagão falou lá, da aula de produtos notáveis. Alguém lembra? O quadrado do primeiro. Tá 1 menos 25i. Menos, perfeito, Iagão. O quadrado do segundo. 25i quadrado, certo? Porque o i também vai ao quadrado. Então, z dividido por w é igual. Vou juntar os iguais aqui, ó. 2 mais 13i. Quanto que fica 15i quadrado, pessoal? Fica menos 15. Lembra que muda o sinal porque i quadrado é menos 1? E pela mesma questão, menos 25i quadrado, i quadrado é menos 1, vai ficar mais 25. Isso aqui vai ficar 1 mais 25. Então, z dividido por w, e isso às vezes aparece em alguns vestibulares, vai ficar menos 13 mais 13i dividido por 26. Tem como simplificar essa conta aqui, pessoal? Tem como a gente deixar 13 em evidência. Vai ficar menos 1 mais i sobre 13 vezes 2. Ó, simplifica 13 com 13. Então, z dividido por w menos 1 mais i sobre 2. Vocês querem que eu jogue isso aqui lá no grupo de vocês ou não precisa, pessoal? Tá claro a todos, gente? Sim. Se puder colocar um print disso, por favor. Tá, eu tô tirando o print aqui, deixa eu salvar aqui. Só vou jogar no PowerPoint. PowerPoint? É, pode ser no PowerPoint. Deixa eu só recortar a Ana, calma aí.